Se você tem pouco tempo e acha que não dá para ser produtivo porque você tem esse pouco tempo e acredita que por estar sempre atarefado, sempre cheio de coisas para fazer, ou sempre correndo atrás do próprio rabo no seu dia a dia, você não conseguirá bons resultados na sua vida, eu tenho aqui 3 dicas, 3 hacks muito simples de produtividade para quem quer ter mais tempo e mais qualidade no seu tempo. Então fica comigo, que eu tenho certeza que essas 3 dicas vão fazer todo sentido para a tua vida e você vai, com o mesmo tempo que você dispõe hoje, produzir muito mais de maneira intencional, gerando resultados melhores. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e a primeira estratégia que a gente vai tratar hoje, sendo muito direto ao ponto, é aprender a fazer pausas. Quando eu falo em aprender a fazer pausas, eu quero que vocês entendam que fisiologicamente, nosso corpo não foi preparado para trabalhar, focar, se concentrar, produzir durante muito tempo sem pausas. Hoje a ciência explica que o ciclo perfeito de trabalho focado é de 90 a 120 minutos. Passou de 120 minutos ou 2 horas, é muito provável que você perca a sua produtividade. E tem pessoas que acham que são super-heróis, eu espero que vocês não sejam uma pessoa assim, e eu tenho uma triste notícia, você não é um super-herói, é importante que você entenda isso para ser mais produtivo. Tem pessoas que, acreditando que são super-heróis, elas vão lá e trabalham durante 6 horas seguidas, não almoçam, não tomam água, não tomam café, não saem para dar uma caminhada, trabalham durante 6 horas seguidas e acham que estão arrasando. Fisiologicamente, neurocientificamente, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não está arrasando, você está muito provavelmente cometendo muito mais erros do que você cometeria se fosse mais intencional e mais inteligente na maneira como você distribui o seu trabalho. Então, quando eu falo de blocos de tempo e blocos de descanso ou protagonizar ou preparar descansos, eu quero que vocês entendam que na agenda de vocês, eu falo muito sobre agenda, e se você não tem uma agenda, eu sugiro fortemente que você tenha uma agenda. Na agenda de vocês é muito importante que vocês passem a colocar descanso no meio das tarefas. Então, se você sabe que você tem uma reunião de 90 minutos e é uma reunião que exige muito de você, uma reunião que você tem que ser muito ativo, ou uma reunião muito burocrática, que você tem que se concentrar o tempo inteiro, ou que você precisa fazer um relatório dessa reunião e não vai poder usar uma inteligência artificial para te entregar o relatório pronto, eu sugiro fortemente que depois da reunião você separe pelo menos 15, 20 minutos para poder descansar, para poder refletir, tomar uma água, fazer alguma outra coisa, tomar um café, se alimentar. E não vá direto de uma tarefa para outra, porque quando a gente vai direto de uma tarefa para outra, o nosso cérebro não descansa. A gente leva resíduos de atenção para outra tarefa. E aí eu tento emendar tarefas uma atrás da outra, e eu acredito que eu de fato sou um super-herói, e aí a minha energia vai caindo, eu fico mais frustrado, e eu não entendo de fato porque eu chego totalmente exausto no final do dia. Muitas pessoas chegam exaustas no final do dia, não é porque elas trabalham muito em termos de horários, também é. Mas outro fator fundamental para essa exaustão no final do dia é que essas pessoas geriram mal as suas horas de trabalho. Então essas pessoas, elas fazem tudo atropelado, tudo correndo, não prestam atenção nos momentos de alimentação, nos momentos de hidratação, em fazer pausas, elas acreditam que elas vão chegar no final do dia como? Bem? Como é que tu vai chegar bem no final do dia se tu tomou 12 xícaras de café, não tomou um copo d'água, não almoçou, comeu só um sanduíche às 2h30 da tarde quando vai dar tempo? Como é que você espera chegar às 8 horas da noite feliz, bem, saudável? É impossível, o teu corpo vai te entregar aquilo que você entrega para ele. Então, uma das melhores maneiras dentro da produtividade de ser mais intencional e ser produtivo de uma maneira mais sustentável e leve é justamente trazendo blocos de tempo, bloco de descanso, pausas para o teu dia a dia, planeja pausas, coloca dentro da tua agenda. Esse é a primeira dica, o primeiro hack de produtividade. Coloca uma pausa na tua agenda, mesmo que seja de 5 minutos, gente. Você não vai cair um pedaço se você destinar 10 minutos para fazer uma pausa, para dar uma caminhada, para tomar um café, para, cara, não olhar o celular, para conversar com alguém, recarrega pelo menos durante 10 minutos a cada 2 horas de trabalho no máximo. Nunca trabalhe mais de 2 horas sem uma pausa. Tá bom? Segunda dica. Antes de falar da segunda dica, na verdade, eu quero que vocês entendam um negócio.
tá? Eu vou aqui trazer duas diferenças, dois estudos ainda sobre o primeiro tema, que é o faça pausas. Foi feito um estudo lá na Letônia, tá? Do Draugen Group, que eles têm um aplicativo, olha que legal isso aqui, eles têm um aplicativo chamado Desk Time, que é um aplicativo de produtividade que eles mediram a produtividade em uma empresa. E esse aplicativo retornou a eles que o número mágico é 52 minutos de foco para 17 de pausa. Seria esse o número mágico de pessoas que são mais produtivas? O que eles fizeram? Pegaram o resultado das pessoas que são mais produtivas, mediram o que elas faziam ao longo do dia de diferente das outras e chegaram à conclusão que essas pessoas que são mais produtivas, elas trabalhavam em média 52 minutos e descansavam 17. O que eu quero dizer para vocês não é exatamente o número 52. Se for 1 hora, não tem problema. Se for 1h15, não tem problema. Mas evita ficar muito tempo. O foco está na pausa. O foco está em destinar momentos para respirar fundo, para poder recomeçar. Não tenta atravessar uma parede sem pegar impulso. Ou você não vai conseguir atravessar a parede de qualquer maneira, mas não tenta correr sem pegar impulso. Não tenta fazer alguma coisa sem recarregar sua energia. Outro estudo que eu quero trazer. No Spark Up of Life, que é um portal de produtividade para executivos, eu tenho tudo anotado aqui, porque eu peguei referências para fazer esse estudo. Chegar à conclusão que quem destina com antecedência e intenção blocos de trabalho mais pausas programadas, ou seja, justamente o tema desse hack aqui, que é pausas programadas, tem 22% mais de precisão nas suas decisões. Ou seja, os executivos, porque é um portal de produtividade para executivos, que planejam pausas durante o seu dia de trabalho, eles têm 22% mais de precisão nas suas decisões. E quem convive ou é executivo sabe que decisão é uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam fazer. Se eles têm um 22% de acréscimo nas suas decisões, de assertividade nas suas decisões, isso é quase uma pílula. Se chega alguém pra ti e fala o seguinte, cara, eu te entrego uma pílula, um remedinho, um comprimido que vai aumentar 22% a precisão nas tuas decisões. Tu fala o quê? Pô, cara, me dá isso aí, quanto custa? Eu pago o que for. 22% nas minhas decisões, cara, eu pago o que for para ser mais assertivo. Essa pílula é simplesmente destinar 10 minutos, ou 17, ou 15, ou 12, para fazer pausas. É uma pílula que você não paga nada, você inclusive é beneficiado por ela. Então, destine pausas para o seu dia de trabalho. Outra coisa importante, segunda regra. Primeira é destinar pausas. O segundo, regra dos 2 minutos. O que é a regra dos 2 minutos? Isso é para você que não tem tempo. Eu li um livro ano passado que se chama O Efeito do Microestresse. O efeito do microestresse é basicamente nos mostrar o efeito que as pequenas tarefas, que os pequenos estresses diários causam na nossa rotina, na nossa produtividade. E esse segundo hack, essa segunda estratégia que eu trouxe para vocês, é a estratégia dos 2 minutos, ela age justamente nesses microestresses. O que diz isso? Cara, se eu recebo uma tarefa e leva menos de 2 minutos para fazer, eu faço agora. Eu não deixo que ela fique muito tempo na minha cabeça. Lembrei de mandar uma mensagem? Manda. Ela não, obviamente, se você estiver em um momento que você não pode mandar essa mensagem de jeito nenhum, numa reunião fundamental, aí anota. Mas se você pode, cara, termina com isso logo. Tarefas com menos de 2 minutos não devem entrar na sua agenda. Você deve eliminar ela no momento em que elas aparecem. Então, apareceu uma tarefa de 2 minutos, mata ela. Finaliza, executa ela. Inclusive, isso é um termo popularmente chamado de tirar a fricção do início. Ou seja, uma tarefa de 2 minutos, quando eu faço, eu quebro essa fricção, sabe? Cara, ela parece muito mais assustadora antes. E quando eu faço uma tarefa de 2 minutos, ela veio, eu fiz, beleza, acabou, já era, ela não fica na minha mente, não fica durante muito tempo me incomodando. Isso também é um termo popularizado pelo David Allen, no A Arte de Fazer Acontecer, no Getting Things Done. Então a regra dos 2 minutos é, cara, se apareceu uma tarefa para ti e ela demora menos de 2 minutos para ser executada, para ser feita, execute. Tarefa com menos de 2 minutos não entra na sua agenda, a não ser
Que seja, por exemplo, uma mensagem de aniversário, que precisa ser, obviamente, no dia do aniversário, e você lembrou que quinta-feira é o aniversário de um amigo e você demora menos de 2 minutos para escrever mensagem. É óbvio que você não vai escrever na terça-feira, seu aniversário é quinta. Então você tem que colocar na agenda. Mas são casos muito isolados e muito específicos. A maioria dos casos, menos de 2 minutos, executa. Tira da tua frente logo. Isso é principalmente para você que não tem tempo. E a terceira dica... Essa eu sou completamente apaixonado, porque eu acho que a gente vive uma onda hoje de todo mundo quer tudo ao mesmo tempo e tem 25 mil prioridades. Jamais tenha mais de 3 prioridades na tua cabeça. E 3 para mim é o limite dos limites do limite. Eu tento na minha vida trabalhar com menos de 3, mas eu entendo que pode ser muito difícil. Então, no máximo 3 prioridades. Foi feito um estudo lá em 1956 do George Miller. Esse estudo do George Miller falou que a gente retém no máximo 7 coisas na memória, de 7 a 9, se eu não me engano. E evoluções desse estudo e pessoas que foram se aprofundando nesse estudo foram chegando à conclusão, principalmente agora nesse século dos anos 2000, foram chegando à conclusão que na verdade a gente consegue armazenar 3 ou 4 coisas na nossa cabeça sem que isso atrapalhe o resto. Ou seja, se eu tenho 5 ou 6 ou 7 coisas que estão na minha cabeça, que estão atrapalhando minha produtividade, que são certas prioridades, entre aspas, eu começo a ser prejudicado. Então o desafio que eu faço para vocês é todos os domingos, eu adoro falar sobre o domingo, porque as pessoas utilizam muito mal o domingo como um propulsor da semana, como organizador e planejador da semana. Se você utiliza o domingo para organizar a sua semana, você está muito na frente. Então chega no domingo e pensa, cara, se eu tivesse 3 prioridades nessa minha semana, quais seriam essas 3 prioridades? Não trabalha com 5, não trabalha com 6 prioridades, são 3, cara. Quais são as suas 3 prioridades? No dia a mesma coisa. Tem que ter pelo menos, no máximo, 3 coisas. Se tiver uma que é mais importante do que todas, melhor ainda. O teu foco está ainda mais restrito, está ainda mais laser. Mas se tiver que ter mais, que seja no máximo 3. Não tenha mais do que 3 prioridades no teu dia. Eu quero que vocês entendam que a gente vive num momento da nossa sociedade e que a gente quer tudo ao mesmo tempo. E aí eu já falei algumas vezes sobre isso, não quero me estender nesse assunto, mas a gente abre o Instagram e a gente vê um carro, a gente quer o carro, a gente vê uma viagem, a gente quer a viagem, a gente vê alguém jantando sushi, a gente quer jantar sushi, e a gente fica querendo mais o tempo inteiro, e a gente esquece de olhar para dentro e definir nossas próprias prioridades. Então, seja destinar pausas para o teu dia, que é a melhor maneira que você tem de aumentar 22% a qualidade das tuas decisões. Se eu com certeza te entregasse um remédio que aumenta 22% a assertividade das suas decisões, você ia pagar o que for. E você não paga nada. É somente destinar blocos de pausas, destinar pausas para o seu dia. Segundo, demora menos de 2 minutos, executa, termina com essa tarefa, não fica com ela na cabeça. A não ser, é claro, como eu falei, que seja uma mensagem que precisa ser enviada em um momento específico, em um horário específico, tudo bem, não tem problema. Aí são exceções. Mas na maioria dos casos, menos de 2 minutos, termina com isso logo. Terceira coisa, não tenha mais de 3 prioridades, no máximo 3. Se for menos, melhor. Quanto menos prioridades você tem, mais você consegue gerar qualidade e produtividade nessa prioridade. Produtividade na prioridade. Então eu quero que vocês entendam que essas 3 estratégias, se você não tem tempo, são 3 estratégias que com o tempo que você já tem, você vai conseguir produzir de uma maneira muito melhor. Você vai conseguir tomar 22% a mais de decisões, ou 22% melhores decisões, ou decisões 22% melhores. Você vai conseguir executar tarefas que geram microestresses, que destroem a tua produtividade. Então menos de 2 minutos elimina, não fica na cabeça. E terceiro, você vai ser muito mais assertivo naquilo que de fato você precisa fazer e vai reduzir ruídos com no máximo 3 prioridades. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, e se fez sentido para vocês, se inscreva aqui no canal, mande para as pessoas que precisam entender um pouco mais como gerenciar a rotina é importante, principalmente se elas não têm tempo e vivem reclamando que elas não têm tempo. Tá bom? Muito obrigado pela companhia, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.